No ar, podcast FURB FM. Precarização, uberização, direitos trabalhistas, reforma, aplicativos, grandes corporações. Afinal, qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades possam ser atendidas de forma mais barata? Chegamos à escala de milhões de trabalhadores que prestam serviços sem nenhuma proteção e os aplicativos, as corporações que coordenam e organizam os aplicativos, de fato, tem sido uma fonte de transferência de renda da sociedade para esses proprietários dos aplicativos que se tornaram pessoas bilionárias pelo mundo afora. Com o aumento da automação e da inteligência artificial, aplicativos que conectam consumidores aos mais diversos tipos de serviços se multiplicaram nos últimos anos. É possível contratar serviço doméstico, pedir comida, alugar moradia por temporada, entre outros. E claro, as facilidades são enormes, mas há também uma série de questões que permeiam o tema. Uma delas, a que vamos tratar nesta série do podcast FURB FM, diz respeito especialmente aos trabalhadores prestadores de serviço desses aplicativos, seja no transporte de comida, de pessoas ou demais artigos. Cabe às empresas assegurarem os direitos de trabalho relacionados a essas atividades. E não são meras atividades de prestação de serviço, não são contratos de entes autônomos, mas são contratos de subordinação de trabalho que, pela legislação, exige um conjunto de direitos de proteção dos trabalhadores. Pesquisadores defendem que há uma precarização constante desta mão de obra, que está em situação de vulnerabilidade nas ruas, especialmente quem utiliza a moto como transporte, sem nenhum tipo de direito trabalhista. A isto chamam de uberização do trabalho. Para explicar detalhes sobre o tema, recebemos hoje no estúdio o professor da FURB, Valmor Schiochetti, também membro da ITCP, a incubadora tecnológica de cooperativas populares aqui da universidade. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder conversar sobre atividades que nós estamos desenvolvendo aqui pela nossa universidade. Vamos direto ao ponto então. O que é a uberização do trabalho? Bom, aqui nós estamos utilizando um conceito que foi desenvolvido aqui no Brasil, dado a importância que teve essa empresa, a Uber, na organização de serviços de transporte de pessoas. Como é um serviço em que se utiliza um aplicativo, a Uber disponibiliza um aplicativo e pessoas, motoristas, se inscrevem no aplicativo para prestar serviços e, ao mesmo tempo, as pessoas que querem o serviço de transporte pessoal solicitam para o aplicativo esse serviço, de maneiras que o serviço não é solicitado entre o motorista e o passageiro, mas ele é mediado pelo aplicativo controlado pela Uber. Esse tipo de situação está se generalizando para um conjunto de outras atividades, de maneiras que você tem deslocamento de pessoas por aplicativo, você tem deslocamento de mercadorias, entrega de mercadorias, bens e serviços por aplicativos, você tem serviços domésticos por aplicativo. Então, todo esse tipo de trabalho desenvolvido por mediação de aplicativos, hoje é definido a partir desse conceito de uberização. Mas por que esses aplicativos podem trazer problemas para as relações de trabalho mediadas por eles? Existem várias interpretações sobre essas mudanças nas relações de trabalho. A mais corrente é de que o uso de aplicativos constitui uma relação de trabalho que aprofunda processos que já vinham em curso, processos de informalização, processos de precarização, processos de redução dos direitos dos trabalhadores em relação aos seus contratantes, perda, portanto, de acesso a benefícios públicos e assim por diante. Então, nós já estamos num processo de transição
importante, né, que vem da crise do emprego, né, do contexto de ampliação do desemprego. E aí os setores econômicos, né, as grandes corporações internacionais promovem o uso da tecnologia para desenvolver novas formas de trabalho. Na verdade, você não tem com a uberização mudanças substantivas naquilo que os trabalhadores já estavam sentindo, certo? Que é uma redução da proteção e dos direitos dos trabalhadores no seu vínculo de trabalho. O que os aplicativos fazem é transformam essa relação num sistema de organização do trabalho e que cria uma categoria do chamado trabalhador disponível, ou seja, o trabalhador é uma pessoa que, por meio do aplicativo, fica disponível para receber pedidos de trabalho e esse trabalhador, né, faz trabalho, portanto, exerce atividade laboral sem nenhum contrato de trabalho. E isso é que tem gerado os principais conflitos entre os trabalhadores e as empresas donas de aplicativos. E entre esses conflitos que você está falando estão o fato de não ter acesso a 13º, seguro ou qualquer tipo de auxílio. Muitos motoqueiros, por exemplo, ficam na rua o dia inteiro sem ter um lugar nem para ligar o celular na tomada, né? Então, hoje, essas condições de trabalho, de fato, são condições de muita precarização por parte dos trabalhadores, né? Em termos de remuneração, em termos de extensão de jornada de trabalho, em termos de insegurança e desproteção. Então, uma das condições de trabalho, né, mais perversas que nós temos do ponto de vista histórico do que já foi conquistado em termos de direitos dos trabalhadores, né? Há um reconhecimento por parte desses trabalhadores de que o tipo de trabalho que eles desenvolvem é um trabalho subordinado. Embora eles sejam trabalhadores formalmente autônomos na sua relação, eles, no processo de trabalho, eles estão subordinados às decisões dos aplicativos. Pelo mundo afora já existem decisões, já existem avanços na legislação caracterizando esta relação como sendo uma relação subordinada de trabalho. E, nesse sentido, aos aplicativos é exigido o cumprimento, né, dos direitos próprios da relação de trabalho. No entanto, isto ainda tem sido uma situação muito excepcional em alguns países, em alguns estados, municípios e assim por diante. Aqui no Brasil, o debate está ainda muito atrasado nesse sentido e nós temos milhares de trabalhadores, chegamos à escala de milhões, na verdade, de trabalhadores, de pessoas que prestam serviço sem nenhuma proteção e os aplicativos, né, as corporações que coordenam e organizam os aplicativos, de fato, tem sido uma fonte de transferência de renda da sociedade para esses proprietários dos aplicativos que se tornaram pessoas bilionárias pelo mundo afora. E essa falta de regulação que atinge os motoristas atinge todos os aplicativos, né? Não só aqueles que têm trabalhadores para mediar. Atinge, por exemplo, os aplicativos de aluguel por temporada, que podem trazer problemas para os moradores dessas cidades, né? Especialmente cidades extremamente turísticas, que recebem muitas pessoas via aluguel por temporada. Isso tem modificado um pouco a realidade dessas pessoas. Isso é importante porque, no caso de aplicativos, também tem regulações municipais. Nós temos municípios no mundo, por exemplo, que não permitem serviços por aplicativos em determinados municípios. Por quê? Serviços de aplicativos desorganizam, por exemplo, o sistema de tráfego urbano das cidades, certo? E aí, o turismo nas cidades e assim por diante. Então, nós temos municípios que regulam o uso de aplicativos. Isso também é uma questão importante, ou seja, não se trata somente de relação de trabalho, se trata de formas de desorganização das relações, dos processos de deslocamento, logística, assim, no espaço urbano das cidades. Então é muito importante nisto também que os municípios desenvolvam, os territórios passam a desenvolver mecanismos de controle e regulação, né, desse tipo de serviço de atividade nos seus territórios. E já temos experiências importantes nesse sentido. Após esse seu comentário, professor, eu sigo questionando como a gente pode melhorar essa relação, transformar para que ela seja minimamente justa. Há dois movimentos importantes. Um é a organização e a luta desses trabalhadores, dessas categorias de trabalhadores, pelo reconhecimento de que eles são trabalhadores e que há vínculo de trabalho e, portanto, cabe às empresas assegurarem os direitos, né, de trabalho relacionados a essas atividades. E não são meras atividades de prestação de serviço, não são contratos de entes autônomos, mas são contratos de subordinação de trabalho que, pela legislação, exige um conjunto de direitos de proteção dos trabalhadores. Então essa é uma linha, né, de atuação para enfrentamento dessa situação.
A outra é a auto-organização coletiva desses trabalhadores. Então nós já temos, experiências no mundo de organização de, por exemplo, cooperativas, em que os trabalhadores, ao invés de trabalhar para um aplicativo, os próprios trabalhadores, por meio de cooperativas, eles se apropriam e desenvolvem o seu aplicativo e, portanto, os trabalhadores não trabalham para alguém, eles trabalham para eles mesmos de forma coletiva. Então esse movimento do chamado cooperativismo de aplicativos é uma outra forma que os trabalhadores têm encontrado para enfrentar esta situação de precarização e de subordinação. Essa, para mim, é uma possibilidade nova e acredito que para os nossos ouvintes também. Como esse aplicativo da cooperativa vai funcionar? Então aqui, o que nós precisamos discutir é a democratização do acesso por parte da sociedade desses avanços tecnológicos. A cooperativa é uma forma da sociedade, de parte da sociedade, nesse caso dos trabalhadores, se apropriarem dos aplicativos e de forma autônoma utilizarem do aplicativo para a prestação de serviços, para a realização do seu trabalho. Com isso, aqueles recursos que seriam drenados de quem recebe o serviço, de quem presta o serviço, para a empresa, a corporação, geralmente são grandes corporações multinacionais, eles ficam no âmbito da cooperativa. Então essa é uma forma de organização do trabalho que já tem 200 anos e que é adaptada agora a essa nova realidade que é do uso dos aplicativos como meio de prestação de serviços. E nesse caso, é a cooperativa que vai montar um aplicativo? Vai se comunicar direto com os clientes finais, com os donos dos restaurantes? As próprias grandes corporações elas já têm desenvolvido aplicativos, formas de funcionamento do aplicativo bastante diferenciados, Por exemplo, a Uber tem um sistema de aplicativo que é para motoristas mulheres, certo? Então vão se organizando sistemas de informação. Aqui se trata simplesmente de uma ferramenta tecnológica, um aplicativo que é utilizado no celular. De quem é esse aplicativo? Certo? O desenvolvimento de um aplicativo, a gestão de um aplicativo, pode ser feita de forma mais democrática. Um grupo de trabalhadores, de entregadores, pode ter uma parceria com uma universidade. A universidade desenvolve esse aplicativo, não existem grandes segredos para isto, e esse grupo de trabalhadores, por meio do seu aplicativo, estabelece as relações de trabalho, fornecimento de serviços e assim por diante. Voltando a falar dos trabalhadores, professor, a ITCP está dando um suporte justamente para a criação de uma cooperativa aqui em Blumenau, A Associação União Maior Motoboys. Você poderia contar para a gente como está sendo essa experiência? Nós, da nossa incubadora aqui, nós sempre dialogamos e interagimos com pessoas que têm disposição para se organizar coletivamente, Sob forma associativa, sob forma cooperativa, E justamente são esses setores, da população em condição mais precarizada e de maior vulnerabilidade. Nós fomos procurados por um grupo de motoboys, entregadores, dispostos a criar uma associação. E acompanhamos esse trabalho, o processo está sendo bem interessante, Processo de organização, mobilização, planejamento, E hoje a associação ela já está finalizando seu processo de formalização, que é muito importante, ter seu CNPJ, ter sua identidade e seu reconhecimento público. Já estamos fazendo agendas com o poder público local, com outros parceiros e assim por diante. Então isso para nós é importante, ou seja, o coletivo da associação ele vai assumindo protagonismo, vai de forma autônoma estabelecendo o seu plano de trabalho. Vai organizando a categoria do ponto de vista da defesa dos seus direitos. E hoje eu acho que a categoria dos motoboys, entregadores de Blumenau por meio da associação, está começando a desenvolver um conjunto de ações de fato que vão levar a uma melhoria de condição de vida e de trabalho desses trabalhadores aqui no município de Blumenau. Para você que está com a gente até aqui, vamos receber o pessoal da União Maior Motoboys no próximo episódio dessa série, no segundo deles. Agora nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista. Professor Valmor, agradecemos muito a sua participação e disponibilidade para esclarecer todos esses pontos aqui para a gente. Muito obrigado, até a próxima, estamos aqui à disposição. Muito obrigada também a você que está aí nos acompanhando até o final. Roteiro e locução, Camila Bulhosa, edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na FURB FM 107,1.